Bom dia, queridos! Então, mais uma vez, o nosso encontro semanal. E hoje, então, a gente vai falar do filo dos quinidários e do filo dos plateumintos. Vamos relembrar, então, na aula passada a gente falou do primeiro filo do grupo dos animais, né, do reino dos animais, que é o filo dos poríferos, que são animais extremamente simples, animais que não apresentam sistema digestório, sistema nervoso, que são animais que são filtradores, que não têm tecido organizado, então são realmente animais extremamente simples, né? Tá na base da escala evolutiva. Aí então a gente começa a nossa aula com os quinidários, que é o grupo que segue depois do grupo dos poríferos. Eles são chamados de quinidários ou de selenterários. Esse nome quinidário, selenterário, ele tem origem grega, né? Quinidário vem dos quinidócitos, que são células que produzem um líquido urticante. E o selenterado significa cavidade digestiva, mais ou menos isso, né? Então, a gente destaca essa característica importante desse grupo, né? Que é o primeiro grupo que apresenta uma cavidade digestiva. Bom, vamos falar então um pouquinho aqui dos representantes. A gente tem a caravela, a hidra, os corais, as anêmonas e as águas-vivas. Então, todos são animais aquáticos, a maioria é de água salgada, são poucas as espécies de água doce. Eles podem viver isolados, eles podem viver formando colônias. Aí, pela primeira vez, a gente tem uma cavidade digestória, apesar de ser incompleta, né? Então, existe só uma abertura, que é a boca. A digestão desse animal já começa, né? Digestão extracelular, mas não é só extracelular. Ela é digestão extracelular e intracelular. As trocas gasosas, excreção, distribuição de nutrientes, todas essas funções ocorrem por difusão. Não existe ainda nenhum órgão, nenhum sistema que desempenham essas funções. O sistema nervoso, já existe neurônio, mas ele é um sistema nervoso difuso, ou seja, uma rede irregular de neurônios espalhados pelo corpo do animal. Esse animal apresenta simetria radial, é um animal protostômio e é um animal também diblástico. Bom, gente, olha só. Esse aqui é mais ou menos os tipos morfológicos desse grupo, né? Então, vocês percebam o seguinte, que esse animal é um animal diblástico. Então, os tecidos embrionários, a ectoderma vai dar origem à epiderme, que é esse tecido de fora, e a endoderme vai dar origem à gastroderme, que é esse tecido que reveste a cavidade gastrovascular. Entre os dois tecidos, então, existe essa substância que se chama de mesogleia, que é uma substância gelatinosa que preenche o corpo desse animal. Os pólipos, eles têm uma forma tubular, são animais que vivem fixos no substrato e a boca é voltada para cima e rodeada de tentáculos. Já as medusas, elas apresentam forma de guarda-chuva ou sino. São animais livres natantes e apresentam a boca rodeada de tentáculo, porém voltada para baixo. Então, esses são os tipos morfológicos dos quinidários, os pólipos e as medusas. A gente vai falar bastante deles, né? Bom, gente, olha só. Os quinidários apresentam células especiais chamadas de quinidócitos ou quinidoblastos, e essas células são células que estão localizadas nos tentáculos e são especializadas na produção do líquido urticante. No interior dessas células a gente percebe essa estrutura aqui, ó, que é uma cápsula, né, chamada de nematocisto. Dentro dela existe um filamento enroladinho e o líquido urticante. Quando essa estrutura aqui, que é chamada de gatilho, é um cílio, né? Mas ele é denominado gatilho. Quando ele é tocado, o nematocisto joga para fora o líquido urticante e também esse filamento que acaba incrustando na pele da vítima. Então, os quinidócitos, esse líquido urticante, ele tem
duas funções, né? Ou o animal utiliza para capturar o alimento, paralisa a presa e consegue ingerir essa presa, ou é uma forma de defesa contra os predadores. Afinal de contas, ele realmente é um animal de estrutura corpórea muito simples. Não tem concha, não tem outra estrutura que possa defendê-lo. Então, ele desenvolveu esse líquido urticante para defesa também. Bom, gente, olha só, nós vamos começar então com a classificação, né? O primeiro grupo que a gente vai ver é o grupo chamado de classe dos cifozoários. Bom, nesse grupo, a forma predominante é a forma de medusa. E a gente tem aqui, né, os tipos clássicos de águas-vivas, que são as mais comuns que existem, né? Bom, a gente vai então ver um outro grupo que é chamado de classe dos antozoários. A forma predominante nessa classe é de pólipos e eles vivem isolados ou formando colônias. Então a gente tem aqui, ó, as anêmonas, os corais que apresentam uma estrutura, né, do seu esqueleto externo de carbonato de cálcio. A gente também tem as gorgonhas, que apresenta o esqueleto de queratina. Então, essa aqui é a anêmona, as gorgônias e os corais. Eu queria falar um pouquinho mais sobre os corais, porque eles são estruturas tão importantes, né? O esqueleto dos corais, eles vão formar os recifes. Então, é mais ou menos assim, ó. O coral, ele secreta à sua volta esse esqueleto de carbonato de cálcio. Após a morte desse animal, uma nova colônia vai e se desenvolve sobre essa estrutura rígida que já foi formada, né? E com o tempo, esse padrão calcário vai cada vez aumentando, cada vez crescendo, e a gente vai conhecer essa estrutura como recife. Então, é óbvio que esse processo ele demora milhares de anos para acontecer, né? Então, os corais, eles formam associação com algas simbiontes, denominada de zooxantelas. Elas são muito importantes porque elas produzem matéria orgânica que alimentam esses animais, né? E incrível é que elas também são responsáveis pela essa diversidade de coloração que existe nesses animais. Bom, gente, olha só, os recifes de corais, eles têm uma importância vital na manutenção do equilíbrio biológico, do equilíbrio do ecossistema, porque eles servem de abrigos para uma enorme diversidade de espécies de peixes, algas, crustáceos, uma grande quantidade de criaturas marinhas que vivem e se reproduzem sob a proteção dos corais. Eles também estão associados, estão na lista, né, dos seres vivos ameaçados pelo aquecimento global, porque o aquecimento da água ele vai causar o que a gente chama de branqueamento dos corais, podendo levar à morte e até à extinção dos corais. A mais famosa de todas as formações de corais, de recifes de corais que existe é a Grande Barreira de Corais. É uma barreira que existe na Austrália e esse recife ele apresenta mais ou menos 2 quilômetros de extensão. Então é realmente muito grande. Bom, gente, vamos passar então para a próxima classe, chamada de classe dos hidrozoários ou hidrozoa. Então, não existe uma forma predominante, né? Então, possuem representantes de água doce, como é o caso da hidra, e aqui nessa figura a gente percebe tão bonitinho uma hidra sofrendo reprodução assexuada por brotamento. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E aqui a gente tem a estrutura que formam as caravelas, né? A espécie Physalia physalis, e são colônias polimorfas. O que é uma colônia polimorfa? É uma colônia formada por indivíduos da mesma espécie, mas com formas diferentes. Então fica essa estrutura tão bacana, né? Existe aqui uma bolsa de ar e graças a essa bolsa de ar eles ficam flutuando na água e eles são levados pela correnteza, pelos ventos. Mas é uma estrutura muito interessante. E
Por último, então, na classe dos quinidários, a gente tem a classe dos cubozoários. O representante mais famoso desse grupo é a vespa do mar. E por que ela é tão importante assim, né? Além de apresentar uma forma de cubo, como a gente está vendo, a vespa do mar, ela é um dos animais mais perigosos que existe, animal mais venenoso que existe, né? E o contato com essa toxina produzida por essa vespa do mar causa parada cardiorrespiratória. A pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória em 2 minutos. A quantidade de líquido urticante presente nesse animal pode matar até 60 pessoas. E a queimadura causada por ela é uma queimadura que se assemelha à queimadura provocada por óleo fervendo. Além de deixar cicatrizes horríveis, ainda durante muitos dias a pessoa que sofreu o ataque dessa água-viva vai sofrer de dor durante vários dias. Vai sofrer de muita dor. Então é realmente um animal extremamente perigoso. A gente encontra nos mares da Austrália, na região da Austrália. É mais comum. Bom, gente, vamos falar então agora da reprodução desses animais. A gente tem aqui a reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada ela pode ser por brotamento. É aquela hidra que eu mostrei para vocês, né? Que estava sofrendo brotamento. Então começa a surgir um broto, né? Mais ou menos como a reprodução também dos poríferos que a gente já viu. Esse broto ele vai se desenvolvendo e forma um novo indivíduo que pode permanecer fixo ali no seu progenitor, ou ele pode se destacar do corpo do progenitor e se desenvolver do lado dele. A outro tipo de reprodução assexuada é chamada de estrobilização, e é mais ou menos como se tivesse uma fragmentação do corpo desse pólipo. Então, cada uma dessas partes aqui que estão se destacando são chamados de estróbilos. Então, quando se destaca, vai dar origem a uma estrutura chamada de éfira, que é como se fosse uma medusa jovem. Bom, a gente tem também aqui um exemplo de reprodução sexuada, onde ocorre os gametas, a formação dos gametas. Esses gametas eles se encontram e aí ocorre a fecundação e vai ocorrendo o desenvolvimento desse organismo até formar um novo indivíduo. Bom, gente, aqui a gente tem um tipo muito especial chamado de metagênese, né? Ou alternância de gerações. Então, é onde a gente tem, no mesmo ciclo de vida de um animal, a reprodução sexuada e assexuada ao mesmo tempo, né? No mesmo ciclo de vida. E o que é mais interessante, durante o ciclo de vida desse animal, ele apresenta formas de medusa e formas de pólipo. Então, vamos tentar entender como acontece. Esse aqui é uma medusa macho, essa é uma fêmea. Então, o macho libera os espermatozoides que entram na fêmea. Nesse caso, a fecundação é interna. Depois da fecundação se formou uma larva, essa larva sai do corpo da fêmea e essa larva vai se desenvolvendo, o nome da larva é plânula. Então essa larva vai, se fixa no substrato e começa a se desenvolver no novo pólipo. Depois de um determinado tempo, esse pólipo começa a sofrer essa fragmentação, né, essa estrobilização, e aí se destaca dessa forma de pólipo, né, desse indivíduo com forma de pólipo, essas estruturas que são chamadas de éfiras, que vão se desenvolver em uma nova medusa. Então, essa alternância, né, de geração de medusa para geração de pólipo é chamada de metagênese. Então, essa é uma reprodução típica desses organismos. Bom, queridos, agora então a gente vai começar a falar sobre os plateumintos, né? Quem são os plateumintos? Os plateumintos são os vermes de corpo achatado, dorso ventralmente, parecendo uma fita. Então aqui a gente tem alguns representantes, né? A planária,
aqui outro tipo de planária, planária aquática. Aqui a gente tem a tênia e aqui a gente tem o esquistossoma. Bom, esses animais eles têm simetria bilateral, eles são triblásticos, então pela primeira vez na escala evolutiva dos animais surge um animal triblástico com 3 folhetos embrionários, e esses animais eles são classificados como acelomados porque eles não apresentam a cavidade do tipo celoma. Então, a mesoderme, que é esse terceiro folheto embrionário, ele se desenvolve totalmente dentro do corpo desse animal, sem formação de cavidade. Bom, gente, olha só. Em relação ao modo de vida, a gente tem organismos de vida livre, e esses de vida livre eles podem ser aquáticos ou terrestres, mas lembrando que só se desenvolvem, só se adaptam direitinho a ambientes extremamente úmidos, ou eles são parasitas, né? Então aí eles vivem de um hospedeiro. Bom, vamos ver aqui algumas características fisiológicas desse grupo que é bem interessante. Vamos falar primeiro então do sistema nervoso. O sistema nervoso é formado por gânglios cerebroides, e aí a gente identifica pela primeira vez um processo de cefalização. O gânglio nada mais é do que uma aglomeração, né, de um agrupamento de neurônios, e desses gânglios partem cordões nervosos por todo o corpo do animal. Então, pela primeira vez a gente está presenciando então uma organização nesse sistema nervoso com gânglios e nervos longitudinais. Bom, o processo, além do processo de cefalização, né, que a gente também consegue observar nesses animais que já estão apresentando estruturas sensoriais bem importantes, né, como por exemplo estruturas sensoriais capazes de captar a intensidade de luz, a luz, e também de identificar substâncias químicas. Então, essas estruturas sensoriais também já estão bem destacadas nesse grupo. Bom, gente, vamos falar então agora da digestão, né? Então, esse animal é um animal também de sistema digestório incompleto, porque só tem boca, não tem ânus, e o intestino desse animal é um intestino ramificado. É para ajudar no processo de distribuição de nutrientes, uma vez que esses animais, então, eles ainda não têm um sistema circulatório, ainda não têm um sistema respiratório, então eles fazem tudo isso por difusão, né? Distribuição de nutrientes por difusão, absorção e distribuição de gases por difusão. Uma das coisas interessantes nesse grupo é que eles apresentam uma faringe que se alonga, né? E ela sai de dentro do corpo do animal, vai para fora para capturar, né? O nutriente, o alimento. Nesse caso também a gente ainda tem digestão extracelular e finalizando com a digestão intracelular. Então, a gente vai ver que logo a gente vai ter animais cuja a digestão vai ser totalmente extracelular. Bom, vamos passar então agora para o sistema excretor. A gente vai ver mais uma novidade nesse grupo, que são as células flamas, essas células aqui. Então, como é que é formado, né, o sistema excretor desses animais? Eles têm um tubo, e lá nesse tubo, numa extremidade, a gente tem a célula flama, na outra extremidade existe um poro que é chamado de nefridióporo. Então, as células flamas, elas apresentam muitos flagelos, e a movimentação desses flagelos provoca também a movimentação desses resíduos, né, dos fluidos que vão ser excretados, principalmente a amônia, que é a excreta nitrogenada desse grupo. Ele vai ser conduzido para os tubos, e aí então desses tubos eles vão até o poro excretor, onde vai ser eliminado para fora do corpo do animal esses resíduos metabólicos. Bom,
Vamos falar então agora das classes, né? Então a gente começa primeiro pela classe dos Turbellaria, e aí a gente tem como representante as planárias. Percebam que são estruturas bem importantes da planária. Olha só, esses aqui, ó, são os ocelos, também conhecidos como mancha ocelar. Na realidade não é um olho, porque não forma imagem, mas são células capazes de perceber a intensidade de luz. Então esse animal sabe quando é dia, quando é noite, porque ele consegue perceber a intensidade de luz. A planária é um animal de vida livre, não é um parasita. E eles são monóicos, então eles são hermafroditas, só que eles fazem fecundação cruzada. Então aqui embaixo tem a representação da fecundação cruzada desses animais. Então duas planárias se unem, trocam gametas e aí depositam depois essas cápsulas com as planárias jovens ali dentro. Então não existe formação de larva, por isso a gente diz que o desenvolvimento é desenvolvimento direto, sem formação de larvas. Aqui em cima a gente tem a representação da reprodução assexuada desses animais. E como a planária é um animal que tem uma capacidade extraordinária de regeneração, então existe o seguinte, esse processo é chamado de laceração. Ela simplesmente perde pedaços do seu corpo e cada um desses pedaços vai originar um novo indivíduo. Se a gente fizer isso artificialmente, né, com um bisturi, cortar esse animal no meio, cada pedaço também vai originar uma nova planária. Isso por causa dessa extraordinária capacidade de regeneração que esse animal tem. Bom, vamos para a classe então agora, que é a classe Trematoda. A classe Trematoda é a classe formada por parasitas. Os mais conhecidos são o Esquistossoma, chamado de Esquistossoma mansoni, e aqui a gente tem a Fasciola hepática. Então, o Esquistossoma mansoni provoca uma doença chamada de esquistossomose e a Fasciola hepática promove uma doença chamada de fasciolite. Geralmente ocorre em carneiros. Bom, gente, em relação à reprodução, né, os esquistossomas, eles são dioicos, então existem machos e fêmeas, e inclusive a gente consegue observar que existe um dimorfismo sexual, que é uma diferença bem acentuada, né? Essa aqui é a fêmea e esse aqui é o macho. A fêmea costuma ficar dentro do macho. E a Fasciola hepática, ela é monóica, ela é hermafrodita. Bom, falando um pouquinho mais sobre o Esquistossoma mansoni, eles fazem a fecundação cruzada, né, o macho e a fêmea, e eles têm um desenvolvimento indireto. Na realidade, durante o processo de desenvolvimento, são formadas duas larvas. Uma larva chamada de miracídio e uma larva chamada de cercária. Nesse animal, o hospedeiro intermediário é o caramujo do gênero Bionfalaria. Mas o ciclo de vida desses animais a gente vai estudar num outro capítulo, onde a gente vai tratar só sobre parasitoses. Então daí a gente fala e monta o ciclo de vida e de contaminação desses animais. Bom, gente, e a última classe que a gente vai ver então é a classe Cestoda, que é aquela classe onde se inclui, né, a tênia, ou mais conhecida como solitária. Então a gente tem na realidade duas espécies de tênias, né? A tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium tem como hospedeiro intermediário um porco e a tênia saginata, o hospedeiro intermediário é o boi. A gente tem na tênia solium ganchos e ventosas, e na tênia saginata a gente tem só ventosas. Essas estruturas elas servem para se fixar no intestino do hospedeiro. O corpo é bem interessante, porque ele é um corpo todo metamerizado, né? Todo formado em partes, em pedaços.
Então, essa região aqui é a região da cabeça, ou sculex, e o corpo todo metamerizado, cada um desses pedacinhos leva o nome de proglotes. Aqui, ó, no proglote, a gente tem tanto o órgão masculino, as gônadas masculinas, quanto as gônadas femininas. E aqui dentro ocorre, então, a autofecundação e a formação dos seus ovos. Então, depois que os ovos estão formados, se destaca esse pedaço desse animal e esses ovos são eliminados junto com as fezes. Bom, esses organismos, gente, eles produzem umas doenças assim bem perigosas, que é a teníase e a cisticercose, ou também chamada de neurocisticercose. O ciclo de vida e mais sobre essas doenças a gente vai tratar no módulo que vai falar sobre parasitoses. Bom, aqui eu quero então mostrar para vocês, né, a estrutura da tênia. Então aqui a gente tem a tênia sólio e a tênia saginata, e aqui mais ou menos uma tênia adulta. Lembrando que ela pode alcançar até 10 metros de comprimento dentro do corpo humano, dentro do intestino, tá? Bom, queridos, então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra então na próxima aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre nemateumintos e sobre moluscos, tá? Querido, um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau.